Só quem ama história e saiba da importância de deixar registrado o nosso passado vai entender o gesto dele. O meu entrevistado de hoje é o Rafael de Carvalho Barbosa, que está criando em Cachoeira um museu sobre a Revolução de 32, que a gente comemora a data da Revolução amanhã, dia 9 de julho. Para montar esse acervo, ele foi atrás de várias peças, né? Ele vai a leilão, ele compra, ele troca, ele faz o diabo a quatro para conseguir essas peças sobre a Revolução de 32. Então, hoje o meu papo é com o Rafael. Boa noite, Rafael. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista, tá bom? Boa noite, Cláudia. Foi um prazer receber esse convite aqui, trazer um pouquinho para as pessoas aqui de Cachoeira Paulista, aqui, a história que aconteceu aqui no fundo do Vale do Paraíba e principalmente na nossa cidade. Sim. Bom, vamos lá. Por que você teve essa iniciativa de criar esse Museu da Revolução de 32 em Cachoeira? Bom, Cláudia, tudo começou... Eu sempre gostei, na verdade, da história da Revolução, mas nunca soube por que eu gostava tanto, né? Até que, procurando alguns documentos em casa, eu encontrei uma medalha da Constituição que meu avô recebeu. Eu nunca soube, mas meu avô foi revolucionário. Ele esteve durante a Revolução de 32, nas trincheiras, aqui no fundo do Vale do Paraíba, e isso me deu o estalo de procurar e pesquisar mais a fundo a história da Revolução no Vale do Paraíba. Você fez essa pesquisa e descobriu que o seu avô foi um revolucionário. Ele era cachoeirense ou ele foi lutar? Ele era cachoeirense? E ele lutou aí em Cachoeira, é isso? Ele acabou indo principalmente aqui para o fundo do vale. A nossa cidade de Cachoeira não teve combates. Foram pouquíssimos combates que tiveram aqui quando a cidade foi esvaziada e houve o recuo das tropas. Foi principalmente na região de Queluz, região de Cruzeiro, ali no Túnel, não também a cidade de Cruzeiro, mas mais no alto do Túnel, São José do Barreiro, todas essas regiões aí onde houve mais combates, né? Tá. Então, praticamente, ele foi para toda essa região. Rafael, qual a importância de Cachoeira na Revolução de 32 e por que ela foi esquecida na história? Bom, Cláudia, a importância da cidade de Cachoeira Paulista na Revolução de 32 é porque aqui nossa cidade ficou sediada a segunda DIO, a segunda Divisão de Infantaria em Operações. Essa divisão ela tomava conta de todo o fundo do Vale do Paraíba durante essa guerra de 32. E aqui, quem comandava era o coronel Euclides Figueiredo, pai do ex-presidente João Batista Figueiredo. Uhum. Além dele, outras altas patentes vieram aqui para a nossa cidade. Para você ter uma ideia, a Revolução de 32 durou 86 dias. Desses 86 dias, a cidade de Cachoeira Paulista acabou sendo sede do comando por volta de 65 a 70 dias. Então, todas as ordens de combate desse fundo do Vale do Paraíba, todas as ordens, tudo que era necessário partia aqui de Cachoeira. Saía do comando aí de Cachoeira. Exatamente. Todos os soldados que vinham para combater aqui no fundo do Vale do Paraíba desciam na estação daqui da nossa cidade e daqui eram distribuídos, seja ainda por trem até a cidade de Queluz, ou por caminhões para a cidade de Areias, Silveiras e assim por diante, né? Só que, infelizmente, Cachoeira, infelizmente ou felizmente, Cachoeira não teve tantos combates assim, corpo a corpo mesmo, né? E deve ser por causa disso que a nossa cidade foi praticamente esquecida pelos livros, né? A maioria das cidades que houve combate, elas são muito citadas, principalmente a região do Túnel, em Cruzeiro, região de Queluz, região de Areias, foram locais assim de intensos combates, né? E a nossa cidade ficou praticamente com o comando, porque você não pode colocar o comando de uma guerra no meio da trincheira, né? Não. Você perdeu, literalmente perde a guerra. Mas isso está mudando, tá? É um prazer termos resgatado essa história, temos colocado essa história novamente nos grupos de debate, principalmente na região de São Paulo, na capital mesmo, onde tem a Sociedade de Veteranos de 32, e não só em São Paulo, como em todo o estado de São Paulo, né? Sim, mas... Aqui na... Pode falar. Pois não. Não, eu ia comentar o seguinte, mas o próprio cachoeirense não sabe dessa importância. Se você perguntar, tirando o pessoal mais velho, o pessoal que se interessa pelo assunto e tal, se você perguntar o que é o soldado constitucionalista ali na praça, a maioria não vai saber responder o que é e por que ele está com a espada apontada para Minas, entendeu?
as pessoas não ficaram indignadas quando derrubaram o casarão lá para virar estacionamento do produtor. Então, assim, o próprio cachoeirense, ele não tem essa consciência da importância que foi Cachoeira na Revolução de 32. De repente, precisava começar com o próprio cachoeirense, você não acha? Com certeza. Aqui a nossa cidade tem um privilégio, ainda que a maioria dos prédios que foram utilizados em 32 ainda estão de pé. O casarão que você cita, que era o casarão do Xandico, foi um dos locais que abrigou o quartel-general. Sim. Mas, além dele, nós temos vários outros que as pessoas sequer sabem que tinham soldados, que houve bombardeio. Há 2 anos atrás, eu fiz, antes da pandemia, uma exposição no Museu de Cachoeira, né, no dia 9 de julho. Teve pessoas que chegaram lá e perguntou, mas hoje é feriado do quê? Hoje a pessoa não sabia qual era o feriado. E muito o que é a Revolução de 32, ainda mais para Cachoeira, né? Você sabe que eu sempre defendi que, pelo menos nas escolas do município, tinha que ter uma matéria para falar disso, um semestre, vai, que seja, na parte de história, porque assim, não adianta, eu sempre falo isso, não adianta você estudar a Revolução Russa, gente. O que é a Revolução Russa? É importante, né? Você entendeu o que eu falei? É importante você estudar a Revolução Russa, mas para a gente é mais importante você começar a entender a sua história. A pessoa sabe que teve a Revolução Russa, mas não sabe que Cachoeira foi importante na Revolução de 32, né? Então, eu sempre defendi aqui, sabe, que essa matéria tinha que estar no currículo da escola, pelo menos de um ano, sei lá, 7ª série, 8ª série, 1º ano do ensino médio, em algum momento, para explicar para o aluno, para a criança, para o adolescente, o que foi a Revolução de 32, por que Cachoeira é importante, por que tem um soldado na praça, por que ainda tem os casarões. Né? E você pode visitar em loco, né? Você vai na praça fazer um passeio com a turma da escola, você explica ali, ó, esse soldado aqui existe aqui por causa disso, né? Não seria super bacana isso, Rafael? Com certeza. E um lado que a pandemia trouxe, que todo mundo está em casa, muitos alunos aí tendo aula virtual. Ano passado eu tive o privilégio de fazer 2 palestras para as escolas cachoeirenses. Olha que Fiz bacana. uma aula para o Colégio Severino e uma aula para o Colégio Objetivo. Eu fui convidado pela professora Ariane, até agradeço pelo convite, e nós falamos da Revolução de 32 durante a disciplina de História, mas focada em Cachoeira, explicando para essa criançada o que aconteceu com Cachoeira, por que é importante nós preservarmos os prédios antigos, contando que muitos prédios, que nem eu comentei, estão de pé, e elas nem imaginam o que aconteciam. O nosso teatro municipal, que serviu de quartel, a estação ferroviária, a Santa Casa, que foi o Hospital de Sangue, e tantos outros prédios, o Grupão. Eu tenho uma foto do Grupão com soldados federais na frente do Grupão. Você tem essa foto? Tenho essa foto. Manda para mim. Manda. Um dos pontos também importantes na Revolução em Cachoeira foi a ponte do Rio Paraíba, né? Conta aí por que ela teve a importância histórica. Tá bom. A importância é que essa ponte ela fazia a ligação com a da margem esquerda para o centro da cidade, né? E durante o recuo da cidade de Cachoeira, ela foi dinamitada sob ordens do Euclides Figueiredo para justamente frear a entrada dos soldados federalistas por cruzeiro, tanto que também a ponte ferroviária ali que ela existe até hoje também era para ter sido dinamitada. Só que teve uma pessoa que foi lá, foi o Ananias, ele foi lá e tirou a dinamite. Quem foi? Foi o Ananias. Ele era um funcionário da rede ferroviária e ele foi lá e tirou a dinamite, senão essa ponte também tinha sido dinamitada. É mesmo? Também seria dinamitada, exatamente. Ele foi um herói anônimo aí? Um herói anônimo, e depois de muitos e muitos anos, eu não sei quem fez a pesquisa, mas acharam quem estava trabalhando no dia e tudo mais, e chegaram a esse nome de Ananias, que era um funcionário da rede ferroviária que foi lá e tirou a dinamite de lá. Porque senão a ponte também teria caído. Você sabe o sobrenome dele? Eu tenho marcado em algum lugar, preciso resgatar essa história, mas tenho sim. Rafael, qual é o objetivo do museu? Bom, Cláudio, o meu objetivo com relação ao museu é um museu particular. Tenho resgatado várias peças aí ao longo de alguns anos. Você pode observar aqui, ó, todos aqui são documentos de Cachoeira, aqui do lado. Nós temos cartas, telegramas,
documentos oficiais do quartel-general aqui em Cachoeira, há muitos objetos, tá? E o objetivo não é só eu manter isso comigo, é justamente abrir para a população, tá? Nós teremos, assim, visitas guiadas, porque, até como estou te comentando, né, é um museu particular, e eu não fico em Cachoeira durante toda a semana, mas assim que passar essa pandemia, se Deus quiser, nós começaremos com visitas escalonadas, seguindo as regras de distanciamento e tudo mais, de higiene, mas começaremos a abrir para a população cachoeirense começar a ver as peças aqui, né? Sim. E te falo que eu tenho várias peças de Cachoeira e pouca gente sabe. Bom, eu vi umas fotos, eu vi que você tem aí até bomba, né? Eu tenho uma bomba aérea, eu tenho bomba de morteiro, tenho granadas, baionetas, mas além dessa parte militar, o que mais me fascina são os documentos. Documentos que têm o nome da nossa cidade. Até vou pedir licença aqui, ó. Esse aqui é um postal vindo para Cachoeira Paulista. Um postal Olha. de 89 anos atrás. Vindo aqui. Esse aqui é um que eu consegui. Esse aqui do lado, ó, são cartas aqui que nós conseguimos. Eu consegui um soldado que veio voluntariamente para Cachoeira. Com 18 anos, ele era sonâmbulo, a mãe pedindo, pelo amor de Deus, para ele ir embora da Revolução. Conseguimos resgatar a história inteira desse soldado quando passou em Cachoeira. Esse daqui, ó, é um documento do Batalhão Naval. Nós tivemos muitos santistas aqui. E aqui toda a história dele, inclusive, falando a passagem dele de Cachoeira. Então, assim, são várias coisas. O bom é que eu não tenho um só, não. Tenho dois. Nossa. São dois aqui, dois santistas que passaram em Cachoeira. E tem diversos materiais aqui No que, total, você tem quantas peças já? olha, Mais assim, ou se for menos. contar uma a uma, tem mais de 1.000. Assim, em conjunto, tem mais de 500 peças, tranquilamente. E onde você consegue essas peças? Existe troca de colecionadores? Você compra, você ganha? Como é que é? Olha, Cláudia, te falo que é muita garimpagem em leilão, site de internet que tem muitos colecionadores que vendem. Tem também essa questão da troca. Graças a Deus eu tenho vários conhecidos na Revolução de 32 e muitos me ajudam. Até eu aproveito aqui para agradecer um cachoeirense, o professor Maurício, que me apresentou a um grande filatelista aqui no Brasil, é um dos maiores filatelistas aqui do Brasil, e que ele conseguiu alguns postais como esse que eu mostrei, que são de Cachoeira. Então, consegui através dele. Então, essa rede de contatos ajuda muito na obtenção de peças, né? Uma das fotos que você me mandou tem um objeto que eu acho que chama matraca, é isso? Sim, nós temos a matraca. Que Essa aqui é o não é original. Ah, não é original. Não, essa não é original. Essa aqui é uma réplica, mas era o que os soldados paulistas usavam, pela falta de munição, né? E conta como que eles usavam a matraca. Se você me der a licença, eu vou pegá-la aqui para você ver. Vai lá. Opa, já disparou. Aqui. É uma matraca, é uma peça de madeira que eles faziam. Tem um metal aqui, e essa roda vai batendo no metal imitando a metralhadora. Então, o soldado paulista tinha muita escassez de munição, isso é verdade. Eu tenho documentos que inclusive, vindos de Cachoeira para a frente de batalha, falando que não tinha munição para mandar. E aqui o que o soldado fazia? Então, ele tinha isso aqui que ele ia girando. Caraca, parece tiro! Parece um tiro, né? Isso que era a matraca. E ele conseguia enganar o adversário com isso aí? E muitos conseguiam, principalmente no começo, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Durante ali, eles não sabiam a posição dos paulistas, não sabiam se era realmente bala de verdade ou não, eles não iam pagar para ver, né? A verdade era essa. Mas espera aí. Pode falar. Não, eu ia perguntar se é uma peça que foi totalmente criada pelo soldado, ou já existia isso e eles adaptaram. Foi criada para isso. Foi criada durante a guerra, foi adaptada para isso. Caraca! Durante praticamente 3 meses de guerra, eu falei, são 86 dias de guerra, é impressionante a quantidade de armas e de artefatos que a produção, que a indústria paulista fez. Toda a indústria se mobilizou para a Revolução. Inclusive, até a
as universidades, que na época eram as escolas, na época, né? As granadas, por exemplo, foram feitas pela Politécnica. Então, hoje, que é uma grande instituição de ensino, da USP e tudo mais, na verdade, ela fez granada para os paulistas, fez bombas. Esse lance da matraca, eu lembro que eu estudei isso na escola, e eu lembro que eu achei demais a tática, né, que eles usaram. Parece que era na boca do túnel, né, na divisa, que faz ali na divisa de Cruzeiro até Passa Quatro. Os soldados ficavam na boca do túnel com essa matraca, então os mineiros lá, quem vinha de Minas, ficava com medo de atravessar o túnel, né? É isso? Procede? Um pouco, sim. Esse é uma grande, assim, uma grande lenda, vamos dizer assim, que tudo aconteceu só ali no túnel. Na verdade, as batalhas do túnel, a grande maioria das batalhas não ocorreram no túnel em si, elas ocorreram nos morros. Foi para cima dos túneis. Dos túneis, não, desculpa, do túnel. Mas à medida que, lógico, a guerra ia avançando e tudo mais, havia o recuo, e uma hora realmente houve batalhas ali na boca do túnel, né, na região acima dele. Tinham realmente as locomotivas descarrilhadas ali, mas a grande maioria das batalhas mesmo aconteciam nos morros acima do túnel. E essas matracas com certeza estavam ali também. Escuta, e qual é a peça assim que mais rara que você tem, ou a mais difícil que você conseguiu? Poucas pessoas sabem que Cachoeira foi bombardeada pelo menos 5 vezes pelo lado getulista. E depois que Cachoeira caiu na mão dos getulistas, dos federais, a própria aviação paulista também bombardeou a nossa cidade. Então, Caramba! uma peça mais rara que eu tenho é uma bomba paulista, uma peça de avião. Eu vou virar aqui só para vocês poderem ver, ó. Aqui, ó. Caramba! Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba aérea. Isso aqui era lançado do avião, isso aqui era preso no avião, tirava-se esse pino aqui, girava, esse aqui era uma bomba temporizadora. Então, na hora que isso aqui caía, ela tinha um tempo e ela detonava praticamente quando chegava ao chão. Essa aqui é uma bomba feita também pela Escola Politécnica. Nossa, Rafael, você acabou de mostrar essa bomba aí que você tem, mas ela não está armada, não, né? Não vai explodir a qualquer momento. Não, essa aí não, você pode ficar despreocupada que só tá a carcaça dela. Mas eu tenho uma outra aqui que ela tá carregada, ela não está armada. Ela já Caraca! foi desmilitarizada, então justamente para não correr risco, mas ela ainda tem um pouco de pólvora dentro dela. Mostra É aí um pra outro gente. modelo. Ó. Caraca! Essa daqui, ó. Tanto que a gente vê que ela está desmilitarizada, nós tiramos o detonador dela, não corre mais perigo, tá? Não tem nada, qualquer problema, mas ela ainda tem um certo peso, porque ela ainda tem um pouco de pólvora. Tá vendo esse furo aqui? Ó? Esse furo é justamente para a marca de desmilitarização dela. Ela não corre Tá. risco mais de explodir, mas eu acho que ela ainda tem um pouquinho ainda de pólvora aqui dentro. Gente do céu. Que Mas hoje é a nossa USP. nesses bombardeios, chegaram a morrer cachoeirenses ou não? Não chegou a matar Não, ninguém? nós não temos registro de cachoeirenses mortos aqui e, sinceramente, naquela época era muito difícil acertar. A mira dos pilotos, tanto do lado getulista quanto paulista, era muito ruim. Vamos falar bem a verdade. Então, A bomba tinha, eles só não tinham a mira, né? Tinha. A maioria dos ataques, assim, realmente, às vezes acertavam a cidade. Por exemplo, Guaratinguetá foi bem bombardeada também, caiu no meio da cidade. Mas Cachoeira, eles tentavam bombardear não sendo a cidade, mas eles bombardeavam o entorno onde os soldados estavam passando. Tanto que Cachoeira foi a primeira cidade a ser bombardeada em 32. Logo no dia 13, a Revolução começou dia 9, dia 13 de julho, Cachoeira já sofreu o primeiro ataque aéreo. Foram 24 bombas, mais ou menos, dessa daí, que foram lançadas na cidade, aqui na estrada de Cachoeira Silveiras. Tá. Um soldado foi atingido, um soldado do 4º RI, que é o Regimento de Infantaria, foi atingido. Não chegou a morrer, não. Gente, esse assunto é tão interessante, né? Eu estou cheio de perguntas aqui para você. Não existia um tal do avião vermelhinho que o povo falava? Sim. O que é o vermelhinho? O vermelhinho era o avião vácuo, que era do lado getulista.
Esses aviões ficavam onde hoje é a AMAN, em Resende, ali era a base deles, e eles vinham justamente para o Vale do Paraíba, que era a frente de combate. Nós combatíamos o Rio de Janeiro, e eles vinham para cá justamente para bombardear as cidades. E eles eram muito temidos, eram os famosos vermelhinhos. Ele era literalmente vermelho, ele era pintado de vermelho. Olha o Getúlio comunista aí. Getúlio comunista. Outra coisa que eu tenho curiosidade, eu sei que o Paulo Virgínio foi eu não sei se ele foi herói, né? Mas ele morreu na Revolução, ele era de Cunha, e Cachoeira tem uma escola com o nome dele, não é isso? Exato. A escola ali na margem esquerda, próximo ali à igreja, do ponto zero de Cachoeira Paulista, ali tem um nome em homenagem ao Paulo Virgínio. Ele foi um mártir mesmo da Revolução de 32. Ele era um lavrador, ele morava em Cunha, e Cunha ela estava sendo atacada, estava tentando ser conquistada pelos fuzileiros navais da Marinha. E eles subiram Cunha, tudo mais. Eles tentaram localizar os paulistas, encontraram o Paulo Virgínio, torturaram ele e falaram para ele falar onde era a base dos paulistas, onde os paulistas estavam se escondendo. Ele se recusava a fazer isso. Ele foi torturado, ele levou tiro e, pior, ele teve que cavar a própria cova e foi morto, enterrado na própria cova. Caraca! Então ele foi um mártir, mais um mártir para São Paulo, né? Mas Cachoeira homenageia Paulo Virgínio como uma escola, assim como Sim. várias cidades também paulistas têm alguma coisa, uma rua, uma escola com o nome do Paulo Virgínio. Bom, você disse que você despertou o seu interesse pela Revolução quando você encontrou uma medalha do seu avô. Eu deduzo que a medalha esteja aí, né? Sim, está comigo. Está aqui nesse quadrinho aqui, ó. A medalha da Constituição, está ali o nome dele, uma medalha que foi designada a ele. Não só a ele, como a vários cachoeirenses. Sim, Nós tivemos vários cachoeirenses que pegaram em armas ou que foram voluntários e ajudaram durante a Revolução de 32. Você disse que também localizou um parente do lado materno que foi revolucionário, é isso? Sim, também localizei. Recentemente, isso eu não sabia, mas aí eu pesquisando com a família e tudo mais, acabamos descobrindo que do lado da minha mãe também tivemos um revolucionário. Esse aí, meu avô, ele trabalhava, vamos dizer assim, ele estava na Revolução como voluntário, mas ele acabou cavando trincheiras, ajudando soldados e tudo mais. Esse do lado da minha mãe, ele realmente pegava em armas mesmo. Então, o nome dele era Emídio Carvalho, e ele era realmente um soldado. Eu tenho foto dele, recentemente eu ganhei o cantil que ele usava. Olha! Os parentes até mais próximos dele, nós somos um pouquinho mais distantes, mas os parentes mais próximos começaram a saber do meu museu, ficaram sabendo e doaram o cantil que ele usava em 32 e agora está aqui no nosso museu também. Tá. Agora, se alguém que tiver ouvido aqui a entrevista, tal, tiver peças da Revolução de 32, pode te dar, né? Pode dar, pode doar, seja para mim ou para o Museu de Cachoeira. O meu intuito não é só ficar aqui, é realmente trazer um pouquinho da história para a Cachoeira, mas lógico que nós aceitamos também. Se precisar de alguma coisa, de algum auxílio, de alguma verificação, eu ajudo também nesse tipo de trabalho, né? Agora, a pergunta que não quer calar, você tem alguma ajuda governamental ou tem algum patrocínio para esse museu ou não? Não tem. Pelo contrário, eu pego, às vezes, pelo contrário, às vezes eu pego peças aqui e acabo doando. Aqui mesmo, no Museu de Cachoeira, já doei várias peças para ele, já entreguei na mão do Cláudio lá, já estão devidamente nos expositores lá, catalogadas, tudo certinho, né? Mas eu não tenho nenhum apoio. Então, tudo que eu faço com o meu patrimônio, com o meu trabalho, reservo um pouquinho, geralmente compro uma peça, vou atrás de outra. Então, assim, mas graças a Deus está dando para aumentar a coleção. Vamos dizer. Você tem coisas super importantes, porque não importa a quantidade, né? Importa a qualidade do que você tem, né? Você tem coisas fundamentais ali. Outra coisa que eu queria ver com você... você me disse que São Paulo chegou a ter uma moeda própria, é isso? Sim, Cachoeira teve sua própria moeda. Cachoeira ou São Paulo? Peraí. Não, o estado de São Paulo. Durante a Revolução, São Paulo lançou a sua própria moeda.
E eu tenho aqui eu tenho toda a coleção aqui. E como chamava? Chamava Reis também. Tá. Só que era assim, o tesouro, chama Tesouro do Estado de São Paulo. Ô, Rafael, vamos falar um pouquinho de você? Eu sei que você não é cachoeirense, você nasceu na cidade de Lorena, em 79, mas você mora em Cachoeira, né? Desde que nasceu, você já mora em Cachoeira. Você é cachoeirense, vai, vamos lá. Sou cachoeirense, só nasci em Lorena, mas sou cachoeirense. Os cachoeirenses de hoje também, tudo nasce em Lorena, hoje né? tudo nascendo fora, né? Você é filho do Darcy Paulo Barbosa, de Emília Célia de Carvalho Barbosa. Quem são seus pais? O que eles faziam? Conta um pouquinho deles. Bom, minha mãe é Emília Célia, ela é filha do Geraldo, lá da Bocaina, era chamado Geraldo Bocaina. Minha mãe foi professora, trabalhou por muitos anos dando aula no São João e depois por muitos anos no Padre Juca. Então, muitas pessoas devem conhecer ela da secretaria do Padre Juca. O meu pai é o Darcy Paulo Barbosa. Por muitos e muitos anos ele trabalhou no INPE, era o Darcy Sassaca. Muitos conhecem o Cachoeira também. Cachoeira Futebol Clube, né? A família inteira acabou jogando bola lá. E essa é a minha família. Eu comentei até do meu avô, que é do lado do meu pai, que era o João Pinto Barbosa. É o mesmo João Pinto Barbosa que dá nome ao estádio municipal de Cachoeira. Era o João Pinto Barbosa que trabalhava na Central, que construiu muitas casas em Cachoeira, que também era pedreiro. Então era o João Pintinho, o pessoal chamava Pintinho. Então, sou neto dele, filho do Darcy Sassaca. E foi esse João, seu avô, que participou da Revolução. Tá. Da Revolução de 32. Aí você foi fazer faculdade de análise de sistemas em Campinas, né? E aí você ficou em Campinas, já foi estudar, já começou a trabalhar e ficou em Campinas, é isso? Então, eu fui para Campinas, acabei cursando análise de sistemas na PUC de Campinas, fiz um primeiro estágio, acabei ficando empregado, estou há 20 anos na mesma empresa. Na mesma empresa? E o que você faz hoje lá? Hoje eu sou arquiteto de software, uma coisa que não tem nada a ver com história, trabalho com informática. Você é da área de exatas total, né? Área exatas total. E eu acabo projetando sistema de software para várias empresas, vários projetos. Trabalho em projeto de financeiro, telecom, elétrico, projeto de pesquisa do governo, enfim, várias áreas. Você me contou que tem 2 hobbies. Um eu conheço. O outro é carros. O que é seu hobby de carros? Meu hobby de carros, eu sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro, sempre participei de clube de carro, ajudei até na organização de clubes e participo até hoje. Tá? Desse grupo surgiu uma amizade enorme com várias pessoas que eles adoram Cachoeira, sempre acabam vindo para Cachoeira. Nós vamos fazer encontro de carros, vamos fazer aonde? Cachoeira Paulista. Todo mundo vem. Tem pessoa de São Paulo, do Rio, de Minas, e acabam fazendo tudo por aqui. Só para eu entender, o clube de carro, o que é? Todo mundo tem o mesmo tipo de carro, é isso ou não? No começo era assim, nós tínhamos todo o mesmo tipo de carro, isso começou lá em 95, você já fez 15 anos aí. E que carro que era? Começamos com o Fiat Brava. Começamos com esse carro, aí começamos a criar o grupo cresceu. Obviamente, o carro deixou de existir, muitos abandonaram o carro, mas dos muitos que também não tem mais o carro, virou uma amizade. Então, hoje nós temos um vínculo muito forte de amizade e, indiferente do carro, sempre estamos fazendo encontros. Tirando, obviamente, a pandemia, né? Mas a cada 3 meses nós fazíamos encontro. E o outro hobby é fotografia, né? Que eu sei que você fotografa super bem. Você lembra que você participou em 2015? Teve um evento da Acro, uma exposição chamada O Antigo de Novo, que só para o pessoal entender, a gente pegou fotos antigas de cachoeiras de diversos fotógrafos e cada fotógrafo, amador ou profissional, fez uma releitura daquela mesma foto. Você fez da Igreja São Sebastião e do Rio Paraíba, né? Isso, exatamente. Era um hobby que eu assim, gostava e gosto bastante, infelizmente cada vez menos tempo, mas sempre gostei de fotografar também. Bom, você é casado com a Ana Lúcia da Silva Barbosa, tem um filho de 12 anos, que é o Pedro Henrique. A sua esposa é de Cachoeira ou não? Também é de Cachoeira. A de Cachoeira ela é do Parque Primavera ali. E em 2006, quando nós casamos, ela foi embora para Campinas junto comigo. Mas a cada 15 dias nós estamos de volta aqui em Cachoeira, né? Não tem como abandonar a terrinha.
E só para a gente terminar, esse museu acaba sendo um legado para o seu próprio filho, né? Ele sabe da Revolução, você conta para ele. Ele sempre está me ajudando aqui. Ontem mesmo eu estava aqui dando uma organizada em algumas coisas aqui, botando algumas peças novas aqui. Ele estava aqui junto comigo e eu sempre aproveito para contar um pouquinho da história para ele. Então é isso, Rafael, super obrigada. Adorei conhecer um pouco mais de você, conhecer a história do Museu da Revolução de 32, tirar minhas dúvidas sobre a Revolução de 32 com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado por tudo, Cláudio. Até uma próxima. Valeu, um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.